Bom, agora uma pergunta muito interessante. Aqui entra, inclusive, uma coisa que eu gosto de chamar de autossuficiência. Você não precisar de Deus. A Bíblia nos instrui a confiar em Deus de todo o nosso coração e não se basear no nosso próprio entendimento. Tanto é que tem um verso que fala exatamente essas palavras. Sim. Então, a pergunta é: como podemos desenvolver uma confiança sólida em Deus a ponto de abandonar a tendência natural humana, que é de confiar nos nossos próprios meios, nas nossas próprias obras? Porque o ser humano, por natureza, ele tende a fazer tudo do seu jeito, conforme a sua vontade, e se dá errado, ele vai lá, continua batendo a cabeça, ele não procura Deus. Então, como que a gente pode abandonar essa tendência e ser mais dependente de Deus? Denilson, eu só vejo um caminho. É você passando pelas situações complicadas da vida. E às vezes Deus permite que você se quebre, ou Deus quebra você, para mostrar para você que você não pode nada, que você não tem força, que você precisa se render ao poder de Deus. Então, sabe aquele momento assim, enquanto você estava me perguntando, eu estava aqui lembrando, né? No momento em que Deus manda Moisés tirar o povo lá do Egito. Ele tem aquele momento de timidez e relutância, mas pelo poder de Deus ele vai lá e Deus tira o povo do cativeiro durante centenas de anos lá no Egito. E o povo começa a peregrinar, não é? Eu imagino que Moisés, ele pode ter se sentindo ali, a despeito de todo aquele processo anterior, até meio que o todo-poderoso, não poderia? Olha, Deus, tal. Mas de repente ele chega num ponto. E que ponto foi esse? Ele se deparou com o Mar Vermelho. Então ele olha para frente, ele vê o quê? Ele vê mar. Ele olha para trás, vê os egípcios, o exército. Olha para um lado, montanha. Olha para o outro lado, montanha. Ele não tem para onde sair. Então, qual é a única direção que ele tinha para olhar? Para cima. Pra cima. Então, a gente entende que a nossa autoconfiança ela é quebrada quando você não tem soluções humanas. E você vê que você é impotente diante de muitas situações da vida. Você é incapaz, você não tem forças, você não tem solução. E aí, com humildade, você olha para a única direção capaz de fazer você enxergar pela fé possibilidades. É olhar para cima. Então, quando Deus quebra a gente, muitas vezes. Eu já fui quebrado. Eu já cheguei em situações em que eu olhei e falei, meu Deus, eu me rendo. Como já vi pessoas dizendo, Senhor, eu me rendo. Aí é a hora que Deus começa a agir. Quando você reconhece a soberania, o superpoder de Deus, em detrimento à sua fragilidade, é aí que Deus age. É nesse ponto que Deus atua. Fora desse ponto, Deus não vai atuar. Por quê? A nossa arrogância, nossa prepotência, nossa autodependência, ela anula o poder de Deus e a suficiência de Deus em nossa vida. A impossibilidade humana é a oportunidade que Deus precisa para agir em nossa vida. Exatamente.